prazer muito grande estar aqui. Agradeço, Elô, Garri, pelo convite. O LIDE Paraná tem feito um trabalho brilhante, é a unidade do LIDE no mundo que mais se destaca, mais cresceu, gerando valor para os seus associados, promovendo encontros como esse para pensar o Brasil, Paraná, Curitiba e todas as oportunidades que existem entre setor público e privado. Eu fiz a provocação que a Elô fez, foi falar um pouquinho sobre caminhos para uma aliança mais potente entre setor público e privado. Eu venho do setor privado, tive 2 passagens pelo setor público, como secretário de gestão na Prefeitura de São Paulo e depois como secretário de desburocratização e governo digital do Ministério da Economia, e foram 2 experiências extraordinárias. Recomendo para todas as pessoas, seja da iniciativa privada ou do terceiro setor, se um dia tiverem a oportunidade, trabalhe no setor público. Eu acho que tem um ganho muito grande para os 2 lados. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se a gente quer ter um relacionamento mais potente entre setor público e privado, é ter esse diálogo, é conhecer os 2 lados do balcão e, com isso, você poder trazer alternativas, trazer propostas que gerem uma melhoria substancial. Então, assim, sendo muito resumido, quais são os desafios do poder público? Bom, tem que cumprir a Constituição Federal, as leis e regulamentos, que são muitos no Brasil, isso já dá um tempo brutal. Respeitar a responsabilidade fiscal, o Isaac, presidente da FEBRABAN, falou muito sobre isso, o impacto que isso tem em crescimento, em produtividade. Prestar serviços públicos de qualidade, esse é um ponto que o Brasil deixa muito a desejar, a gente tem muito para avançar nisso aí. Foi feito um trabalho importante, a gente fez no governo federal, estava lá uma revolução em termos de transformação digital. Hoje, 90% de todos os serviços do governo federal já estão em formato digital. Então, você consegue, com isso, ter uma economia anual de 4,5 bilhões de reais e atender as pessoas durante 24 horas, todos os dias do ano. E também atuar de forma eficiente, impessoal, moral, legal, sobre o aspecto da legalidade e transparente, que são os princípios que norteiam a administração pública. Então, são desafios grandes, desafios ambiciosos, mas eu tenho certeza que o Brasil, que o Paraná, Curitiba e vários outros estados e municípios têm capacidade de entregar resultados substanciais. O resumo que fica é, quando você fala em administração pública, você tem que ter foco absoluto, total, no cidadão, nas pessoas. O Estado existe para isso, e é isso que ele tem que fazer. Hoje a gente vive uma realidade econômica desafiadora, a gente sabe, mas, ao mesmo tempo, quando você tem desafio, você tem oportunidade. Você tem oportunidade para gerar novos negócios, produtos e serviços, com isso, gerar novas receitas, empregos e renda, e também, tanto no poder público, quanto no privado, quanto no terceiro setor, buscar novas soluções e alternativas que sejam mais eficientes, um melhor custo-benefício. Mais empresas, e todo mundo tem que saudar quando alguém resolve empreender, significa mais empregos, significa mais renda, significa mais produtos, mais serviços, mais oportunidades e, inclusive, mais impostos. Então, inclusive, para o poder público fomentar um ambiente saudável ao empreendedorismo, como foi falado aqui pelo secretário Rangel, é fundamental, porque todo mundo vai se beneficiar disso. E se é bom para todo mundo, por que demora tanto para liberar as atividades econômicas? Isso é uma discussão muito importante. A gente conseguiu avançar com a Lei da Liberdade Econômica, que tem que ser regulamentada por todos os estados e todos os municípios do Brasil, que traz o conceito de matriz de risco para a liberação de atividades econômicas, nada mais inteligente do que você classificar como baixo, médio e alto risco. Atividades de baixo risco você dispensa completamente qualquer alvará, licença, autorização, e o Estado vai focar naquilo que é relevante, médio e principalmente alto risco. Quando o Estado não age de forma inteligente, orientada a resultados, baseados em dados e evidências, você tem uma ineficiência brutal, e isso a gente não pode aceitar. Quanto custa cada dia de atraso para uma liberação, para um alvará, para uma licença ambiental, para uma licença de construção? Olha o impacto brutal que isso tem. É uma destruição de valor muito grande. Então, a gente tem que ser muito eficiente, buscar soluções muito rápidas para entregar valor para todo mundo. Então, qual é o ambiente ideal para gerar oportunidades, para ter mais empresas no Brasil? Como o Estado pode atrapalhar menos? Essa é uma discussão fundamental, e eventos como esse provocam essa discussão, provocam essa reflexão. E todos que participaram aqui vieram trazer ideias importantes
que ajudam a desatar esse nó. Mas é interesse de todos nós que a gente possa ter um ambiente melhor. Para quem não conhece bem o setor público, ele tem algumas premissas, né? Por natureza, ele é avesso a mudanças, porque atrai geralmente pessoas que têm aversão ao risco, que querem estabilidade. Por uma questão de sobrevivência, ele é avesso à redução do seu tamanho, porque a pessoa acha que se reduzir o tamanho do Estado, ela vai ter menos oportunidades na carreira. Por uma questão de autosseleção, quem geralmente vai trabalhar no Estado acredita, de fato, que o Estado é a solução. Por uma questão de coerência, ele vai querer mais poder para o Estado e menos para a sociedade. E, como regra, a própria população acha que reduzir ou tornar um Estado mais enxuto significa menos serviços públicos, mas isso não é verdade. Eu acho que o debate hoje aqui mostrou isso, que você pode ter um Estado mais eficiente, mais enxuto, mais inteligente e, ainda assim, oferecer melhores serviços públicos. Então, o governo federal, os estados, as prefeituras deveriam trabalhar para facilitar a vida das pessoas. Por que isso? Duas razões. Primeiro, o Estado existe, a razão de existir do Estado é servir a sociedade. Servir significa ajudar, facilitar, melhorar, as coisas mais simples e menos onerosas. Então, a razão de existir do Estado é essa. E a segunda, o poder emana do povo, emana da sociedade, emana das pessoas. Significa que o Estado ele exerce um poder delegado, portanto, é um poder limitado, que deve ser exercido sempre no interesse da sociedade. Quando o Estado se afasta disso, ele está afastando da sua razão de existir e, acima de tudo, do que legitima o Estado, que é o poder dado pela sociedade. Conclusão, o Estado tem que ter foco naquilo que é essencial. Isso significa gerar resultados para os cidadãos e reconquistar a confiança da sociedade. Isso é essencial para a nossa democracia. Sem essa confiança, nossa democracia não funciona. Sem serviços, valor no Estado, nas prefeituras, nas instituições burocráticas. Então, esse trabalho é de todos nós, seja como cidadãos, seja como empresários, seja como servidores públicos, funcionários públicos, seja como membros do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Os governos devem buscar constantemente novas formas de serviço. Não é uma escolha, isso é uma obrigação dos governos. Por quê? Eles têm que testar novas alternativas para melhorar a sociedade. Infelizmente, às vezes, o gestor público não tem esse foco. Ele conhece um único modelo e ele não questiona aquele modelo, ele não testa novas alternativas. E toda a ideia de parcerias público-privadas, de concessões, de privatizações e de outras formas de participação privada é testar novas formas, novos modelos e, com isso, você avaliar o custo-benefício das diferentes alternativas, sempre pensando nas pessoas. A avaliação de políticas públicas é o que se fala no mundo inteiro dos países sérios. O OCDE prega isso. Como é que você vai fazer uma avaliação se você não questiona os modelos, o custo-benefício, o custo real, individualizado de cada serviço público? É uma discussão fundamental, necessária, onde todos nós vamos sair ganhando. A gente tem que evitar ficar preso no passado, né? Com argumentos como quem trabalhou no setor público certamente já ouviu. O primeiro deles é a antiguidade. É assim há 30 anos e não vai mudar nunca. Aquele argumento de autoridade. O chefe mandou, então eu não questiono. Argumentos de incredulidade. Eu sei que não vai funcionar, isso já testaram no passado, deu errado. Ou mesmo preconceito. A iniciativa privada, não, a iniciativa privada não presta, quem persegue o lucro não é uma pessoa de boa índole, então nós não podemos aceitar um modelo assim. Errado, a gente tem que, é dever, é obrigação. Um dos princípios da administração pública é eficiência. Eficiência pressupõe que diariamente você está questionando qual o melhor custo-benefício para o cidadão. Formas de participação na iniciativa privada tem crescido muito. Existe um estudo da Communitas que mapeou mais de 7.000 participações privadas. E aí tem vários formatos, que eles chamam das contratualizações ou das parcerizações.
Você tem os contratos de prestação de serviços, que são os mais comuns, mas você tem as concessões administrativas, foi falado que a Sanepar está trabalhando, concessão plena, as PPPs, as privatizações, contratos de gestão, termos de colaboração ou fomento. Então, você tem diversas áreas que podem se beneficiar, desde a assistência social, cultura, educação, esporte, habitação, infraestrutura, lazer, meio ambiente, mobilidade, saúde, TI e outras mais. De novo, a gente tem que estar sempre pensando como a gente pode ampliar, melhorar a oferta de serviços para a população brasileira. Exemplos para a participação da iniciativa privada, alguns exemplos. Energia elétrica, a gente já conhece, o Brasil já avançou bastante. Telecomunicações, está começando a avançar mais em gestão de equipamentos públicos, facilities, que eu acho que é algo transformador. Quando eu estava no governo federal, nós aprovamos uma legislação para melhorar a gestão de facilities, que é o chamado turnkey, onde você dá tudo para a gestão privada. Ele contrata a luz, a água, a internet, compra os equipamentos, faz a limpeza. Olha quantos contratos o serviço público tem que gerir, quantas pessoas tem que fazer gestão de contrato. Isso é um trabalho brutal, é muito mais fácil e tem muito mais eficiência e ganho de escala se você tiver que gerir apenas um contrato. Então, você tem a parte de atendimento ao cidadão, alguns estados já fizeram isso, cemitérios, eu participei na Prefeitura de São Paulo, aprovamos lá as concessões de cemitérios, depósitos, a parte das escolas, o Rus apresentou isso aqui muito bem, toda a parte que você pode fazer de infraestrutura, de hospitais, que é a chamada bata cinza, prédios administrativos, presídios, Minas Gerais, que eu estou lá, tem um exemplo de presídio, as UBSs e tantos outros equipamentos que podem gerir de forma inteligente e melhor pelo setor privado. A gestão de dados, isso é uma parte nova que vai avançar muito. Sei que o Leon tem uma bela iniciativa da Gear Up, de você organizar os dados. Muitas vezes o poder público tem muitos dados, muitas bases, mas elas não estão organizadas de forma inteligente, que gerem valor. Você permitir que alguém organize e, com isso, transforme em valor, isso possa se reverter em boas políticas públicas, em mais recursos para a saúde, para a segurança, para a assistência social, é muito inteligente. Frota de veículos, a parte de TI, que é uma parte pesada, que demanda muitos recursos. A parte de espaços públicos, a cidade do Rio de Janeiro está fazendo o Jardim de Alá, que é o jardim que separa Ipanema de Leblon, um dos melhores endereços da cidade do Rio de Janeiro, vai ter um projeto de PPP lá. Iluminação pública, mobiliário urbano, você tem a parte de habitação, patrimônio histórico, foi falado pelo secretário Guto, importante, a pavimentação de ruas. Eu sou conselheiro do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e a maior demanda dos prefeitos é recurso para pavimentar. Mas não adianta você ter o recurso se você não consegue executar, porque você vai precisar fazer um projeto, vai fazer uma licitação, aí dá deserto, aí o primeiro colocado não consegue entregar. Então, você pensar que ao invés de você pagar para ele tapar buraco, você pagar para ele conservar as ruas sem buracos por 20 anos, é muito mais inteligente. Na Prefeitura de São Paulo, o contrato de pavimentação de ruas, chamado tapa-buraco, era um dos contratos mais absurdos que eu já via. Você remunerava a empresa pesando o caminhão na entrada da usina asfáltica e depois ele saindo da usina asfáltica. Essa diferença você pagava. Olha que contrato absurdo. Então, você transformava um buraco num calombo, a primeira chuva que vinha fazia de novo buraco e ia lá a empresa buscar mais massa asfáltica. Então, um contrato perverso, com incentivos perversos, com resultados perversos. Você, atuando de forma inteligente, com uma boa modelagem e estruturação, como foi apresentado aqui, você consegue uma concessão para você não ter buraco de rua. E aí o incentivo é para ele fazer a melhor pavimentação e nunca mais precisar tapar nenhum buraco. Todo mundo ganha com isso. Semáforos também, o custo de qualquer cidade, você vai ver, o custo de manutenção de semáforos é brutal. Troca de placa, sinalização de rua. Então, tem muita oportunidade. Infraestrutura, o Brasil já tem avançado muito, parte de estradas, ferrovias, hidrovias, rodovias, são importantes. Agora já tem a modalidade de free flow para as estradas, que tem muitas cidades no meio do caminho, para você não penalizar uma cidade mais do que a outra. Área de cultura, lazer e meio ambiente.
Pô, isso é uma outra revolução incrível. Centro de eventos, equipamentos culturais e esportivos, estádios, ginásios, florestas, parques. Eu participei em São Paulo da concessão do Parque Ibirapuera, Vila Lobos, uma transformação maravilhosa, gerando valor para as pessoas. Praças, museus, teatros. Então, são equipamentos que poderiam ter uma destinação mais eficiente. De novo, todo mundo sai ganhando. Mobilidade urbana, transporte coletivo, ônibus, trem, metrô, teleféricos, que é uma discussão muito importante. A gente viu em Medellín, Colômbia, os avanços, a inteligência, a Elô sabe, teve lá, que isso trouxe para a cidade, usando uma tela muito mais barata em termos de capex, de investimento. A parte de saneamento, o trabalho com saneamento, água, esgoto, resíduos sólidos, pô, isso é uma outra revolução. Claro que agora teve uma discussão do marco do saneamento, que o governo, na minha opinião, de forma errada, tentou retroagir. Participei da aprovação do marco lá em Brasília, quando eu estava ainda no Ministério da Economia. Quer dizer, é um trabalho importante, que você dá segurança jurídica para fazer investimentos de longo prazo. Você tem muitos fundos soberanos, fundos de pensão, interessados nesse tipo de investimento. O que precisa é segurança jurídica, o que precisa é ter um marco regulatório com isso. E aí você vai ter esses investimentos. Muitas estatais não têm a capacidade para fazer os investimentos para cumprir o marco até 2033. Até 2033, nós temos que ter 99% da população brasileira com água tratada, 90% com esgoto tratado. Hoje, nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto, em torno de 120 que não têm tratamento de esgoto, em torno de 35 milhões de brasileiros que que não conseguem ter água potável em casa. Isso é inacreditável, isso é básico, mas porque não tinha uma modelagem, uma estruturação e um marco regulatório que permitisse esses investimentos na velocidade que nós precisamos. Morrem por ano no Brasil por falta de tratamento de esgoto 11 mil pessoas. Imaginem 11 mil pessoas morrendo por algo que poderia ser facilmente resolvido. Claro que é complexo, claro que demanda tempo, mas em 6 a 10 anos você poderia universalizar o saneamento do Brasil se houvesse segurança jurídica. Terminais aeroportuários, portuários, rodoviários, a parte de verificação independente, que também acompanha muitas das PPPs, muitas das concessões, mas que não precisa ficar limitado a isso. Você pode contratar, por exemplo, coleta, organização de informações para usar na fiscalização de posturas municipais. Isso é uma revolução em termos de qualidade, de inteligência, de foco no cidadão. A nova lei de licitações, eu participei da discussão e da aprovação da nova lei de licitações, enquanto eu estava no Ministério da Economia, ela trouxe pontos importantes. Alguns que já existem, concorrência, concurso, leilão, pregão, mas outros inovadores. O diálogo competitivo, uma ferramenta muito sofisticada. Quando o poder público não sabe especificar a solução, ele dialoga com o setor privado e pensa em soluções mais inteligentes. Ele compartilha qual é a dor, qual é o problema, qual é o desafio, e a iniciativa privada ajuda a trazer a solução. Pô, é um negócio muito sofisticado, isso vai mudar muito. O credenciamento já existe, mas não era praticado em grande escala. Ele pode ser aplicado para muitas alternativas. Você pode credenciar, por exemplo, a parte de telefonia, você não precisa ficar fazendo licitações, outros serviços que você sabe que tem vários prestadores, você pode definir as regras e pode plugar, e aí com isso você ganha velocidade. A parte de pré-qualificação, para você não ter aqueles chamados aventureiros, que nunca prestou aquele serviço, que não tem condições. Então você consegue fazer uma pré-qualificação durante 1 ano, 2 anos, separar em tiers, em níveis, nível de alta complexidade, média complexidade, baixa complexidade, e aí você vai plugando fornecedores em cada um desses níveis de acordo com uma pré-qualificação. Com isso você ganha velocidade, ganha eficiência. Novamente, foco em resultado. Procedimento de manifestação de interesse, muito usado em infraestrutura, mas que não vai ficar limitado à infraestrutura. Você pode manifestar interesse para outras formas de trazer eficiência para a gestão pública. Trabalho com GovTech, tem muitas alternativas que a gente pode fazer a um custo muito menor para resolver. Eu vi a parte de identidade digital, trabalhei nisso no governo federal, a gente está avançando muito no Brasil. A parte hoje você consegue, com o GovBR, você consegue assinar de forma gratuitamente
muitas das demandas que você tem para o poder público. A gente tinha identificado que uma das maiores demandas era a parte de formulário, você preencher e assinar presencialmente. Quando a gente fez a transformação digital do INSS, dos 96 serviços prestados pelo INSS, praticamente todos eram presenciais. Fizemos dos 96 serviços, nós priorizamos os 90 de impacto para a população. Elô, depois de 6 meses, foi uma revolução. Antes da transformação digital, 90% de todas as demandas do INSS entravam pelo canal físico, pelo balcão. Em torno de 7% por telefone e 3% pelo canal digital. Depois de 6 meses, com a transformação de 90 serviços, 91% de todas as demandas do INSS começaram a entrar pelo canal digital. Aí a pessoa, pô, mas como? O INSS geralmente trata de aposentados, pega toda a população, inclusive gente de baixa renda. A solução aparece. As lan houses nas comunidades começaram a ser centros de atendimento à distância do INSS. Eles cobravam para fazer o cadastro, cobravam para fazer o pedido. Então, você tem várias soluções. Quando você cria a infraestrutura com inteligência, com foco, pensando no cidadão, as coisas acontecem. Então, você tem uma redução. E, com isso, o poder público pode se reorganizar, vai economizar de um lado, pode investir de outro. Cada real que a gente economiza na atividade de meio é R$1 a mais que o poder público vai ter para investir na atividade de fim. O sistema de registro de preços, acelerar muito isso aí. Um dos maiores problemas das licitações é a parte de especificação. Quando você economizar, na central de compras do governo federal, nós tínhamos para clips, mais de 50 especificações. A gente padronizou em 3 tipos. A gente tinha para Office mais de 300 especificações para o Office da Microsoft. E com isso a gente tinha mais de 380% de diferença no preço de um produto que, teoricamente, é muito similar. Então, a gente especificou. E você padroniza a especificação, você ganha velocidade, você consegue acelerar a parte de registro de preço, você consegue massificar isso aí. Então, você ter centrais de compras por municípios, para consórcios de municípios, para estados, para consórcios de estados e até público-privado, faz muito sentido. A gente pode ter muito ganho de escala, muito ganho de eficiência. A parte de registro cadastral também, você compartilhar cadastros. Você poder, um poder público, compartilhar com outros. Senão, toda vez que tem uma licitação, tem que ir lá e fazer todo aquele cadastro, todas as negativas, todas as informações. Pô, não faz sentido. Então, você poder economizar e ter um registro cadastral único, que serve para várias licitações, todo mundo está ganhando. Então, são inovações que vão agilizar a participação público-privada, a participação de fornecedores privados, a inovação. E eu não listei aqui iniciativas que tem na lei de startups, que facilitou a contratação, secretário Guto, de startups que podem prestar serviço ao poder público. Inovação tecnológica, tem outras inovações na contratação de inovação tecnológica. São ferramentas muito importantes, fora os marcos regulatórios, como saneamento, energia elétrica e outros setores importantes. Então, uma revolução que a gente pode ter no Brasil se tiver pessoas, gestores, líderes políticos realmente focados em servir melhor a sociedade. Algumas soluções históricas podem não funcionar mais. Quem trabalhou no setor público sabe que quando você traz um problema, um desafio, geralmente são essas demandas que você recebe. Ah, preciso de mais orçamento, preciso de mais gente, mais cargo, mais atribuições, mais estruturas, mais equipamentos públicos. Muitas vezes a solução não está aqui. Está em você usar a capacidade instalada ociosa que existe no terceiro setor, que existe na iniciativa privada e que está lá à disposição. Um dos programas de maior impacto que a gente teve na Prefeitura de São Paulo foi chamado Corujão da Saúde. Qual que era a lógica? Era você trazer o conceito de pay-per-use, paga por serviço. A gente tinha uma demanda muito grande de exames, a gente não conseguia dar conta com a estrutura que a Prefeitura tinha, então a ideia foi credenciar centros de exame privados,
usando a tabela SUS, e aí você ia pagar por demanda. A gente vai das 6 da tarde às 6 da manhã, no contraturno, que é um dia até ociosidade. Depois a gente viu que não, tem ociosidade durante o dia inteiro. Às vezes as pessoas cancelam. Então, você simplesmente trazer o setor privado, você consegue ver sem construir tijolo. Porque o foco não está no meio, o foco é no equipamento público, não está na licitação para a compra do equipamento, no concurso público para a contratação de servidores públicos. O foco está no cidadão, das pessoas, nos usuários. Para o cidadão, você acha que ele está interessado quando ele chega no hospital para fazer o exame, se aquele hospital é público, se é privado, se é com fins lucrativos, se é sem fins lucrativos, se é um convênio, se é um termo, se é uma gestão de contrato, se é uma PPP, ele quer o serviço, ele quer ser atendido de forma rápida, de forma eficiente, ele quer resolver o seu problema, quer voltar para a sua família, para o seu trabalho, atividades. Então é isso que a gente está. A leitura é ter essa disponibilidade de pensar como de forma genuína e autêntica. Agora, os resultados dessa mudança dependem de foco e compromisso. Não é algo, você tem que quebrar alguns paradigmas, você tem que lidar com muitas pessoas que às vezes têm resistência à mudança. Então, tem que ter comprometimento total em servir melhor a sociedade. Você tem que trabalhar com pessoas que têm esse compromisso. Você precisa ter uma dedicação do líder. Aqui o exemplo do Guto é ótimo, que está colocando essa pauta e está fazendo andar. É fundamental para que isso aconteça. Engajamento da equipe para simplificar, inovar e, acima de tudo, resolver. O que mais você escuta é não dá, não pode, não consigo. É a boa estruturação e modelagem dos projetos, como foi apresentado aqui. Isso é fundamental. Se o projeto não ficar de pé, não tiver uma boa estruturação e modelagem, ele não vai acontecer. Vai ficar deserto no fim. Então, você ter esse diálogo, testar o mercado, verificar se tem pessoas interessadas, você economiza muito tempo. Que para mim é um grande fracasso para o poder público toda vez que você tem uma licitação deserta. Significa que foi mal planejada e mal executada. O foco tem que ser na geração de resultados concretos, não apenas no cumprimento das formalidades. Poder público, muitas vezes as pessoas estão obcecadas nas formalidades e esquecem do resultado. Se observou as formalidades, está tudo certo. Não deu resultado para o cidadão, deu resultado negativo, não tem problema. Os órgãos de controle também. Então, os órgãos de controle precisam debater seriamente, além das formalidades, nós temos que ter um foco no resultado final para a população. Reuniões regulares para acompanhamento das ações e do resultado é fundamental. Se você der a diretriz, pode ter certeza que não vai acontecer se você não acompanhar a execução semanalmente, não ajudar a desatar os nós, não ligar para as áreas responsáveis, não cobrar os retornos e não envolver todos os líderes nesse processo. A conclusão é que se a gente quer ter realmente um caminho mais potente entre público e privado e resultados para a sociedade, passa por uma mudança cultural, que é foco no cidadão, foco nas pessoas. É a centralidade das pessoas em toda e qualquer política pública, em toda e qualquer gestão pública. É uma mudança procedimental. O poder público tem que focar naquilo que é relevante e estratégico. Isso significa sair daquilo que é operacional, que é repetitivo e que não gera valor para a sociedade. É uma mudança conceitual, foco na moralidade, na eficiência e na legalidade de verdade. Foco na eficiência significa diariamente você questionar se é o melhor custo-benefício para o cidadão aquele modelo. Ou podemos usar modelos. Agora, a gente vai começar a testar charter schools. Acho fantástico. Todos os lugares que as charter schools foram introduzidas, você melhorou, inclusive, a gestão pública. Na Prefeitura de São Paulo, nós tínhamos 3 modelos, modelo 100% público, onde o equipamento era público e a gestão era pública com os servidores públicos. Nós tínhamos o modelo híbrido, onde o equipamento era público, mas a gestão era de uma entidade sem fins lucrativos, e você tinha o modelo privado, onde o equipamento era privado e a gestão era privada. Depois de 6 meses de estudo da uma consultoria internacional, olhando todas as linhas de custo de uma creche, isso inclui overhead, isso inclui o previdenciário daqueles professores aposentados, isso inclui o custo de renúncia fiscal daquele equipamento público, isso inclui
Também, obviamente, o custo operacional, que muitas vezes estava alocado em outras secretarias, como a parte de segurança patrimonial. Aí nós descobrimos que o modelo público era 3,2 vezes mais caro que o privado, e não em termos de qualidade, de percepção das pessoas. Então, esse tipo de estudo você tem que fazer em todos os níveis, no ensino infantil, no ensino médio, no ensino superior. Você tem que fazer isso na saúde, você tem que fazer isso na assistência social. E você tem que estar sempre questionando qual é o melhor modelo e qual o melhor custo-benefício para a sociedade. Mudança de mentalidade no sentido de que a parceira não é rival, ela está ali para agregar. Tem pessoas com má índole, pessoas querendo fazer sacanagem? Tem, mas isso aí tem em todas as áreas. A curva de pessoas de caráter ruim, ela é igual em todos os setores, ela é igual em todas as áreas. Concurso público não mede ética, ela mede conhecimentos. Então, a mesma distribuição que você tem na sociedade, você vai ter na iniciativa privada, no poder público e no terceiro setor. E, na minha opinião, é a grande minoria. A maior parte das pessoas são pessoas sérias, íntegras e que querem gerar valor. Eu trabalhei com servidores públicos fantásticos no governo federal, na prefeitura de São Paulo. Hoje, trabalho no governo de Minas, lá numa estatal, ajudando no conselho, e tem muita gente séria querendo fazer a diferença, querendo gerar valor para as pessoas. E, por fim, e o mais importante, é uma mudança de resultados. É você ter uma administração pública que seja reconhecida, percebida pela sociedade como célere, como previsível, como técnica e orientada à geração de valor. Se nós tivermos essa percepção das prefeituras, dos estados, do governo federal, de todos os ministérios, das agências, do poder judiciário, do poder público, do poder legislativo, a nossa democracia sai fortalecida. Você tem um poder público com muito mais legitimidade, com muito mais resultado. A gente vai conseguir combater algumas das chagas do nosso país, que é a miséria, que é a desigualdade social, são aquelas pessoas que acabaram ficando à margem e que muitas vezes não têm acesso. É justamente para essas pessoas que o Estado deveria servir, deveria estar lá para apoiar, para amparar. Então, isso faz com que as pessoas acreditem no Estado, acreditem nos nossos líderes políticos e façam parte dessa mudança. Era essa a mensagem que eu queria dizer para vocês. Obrigado pelo convite, sempre um prazer.